De volta aqui com Bem Assim e agora chegou a hora do nosso bate-papo de segunda. Hoje o tema é estresse. E olha que caiu, viu, Niel, que aí num dia Com certeza, muito né, propício para esse tema. Trânsito, chuvas, né? Aí, infelizmente, muitas pessoas sofrendo perdas materiais, também até mesmo, né, de pessoas nessas chuvas. A gente fica muito triste com isso, inclusive. Mas esse tema é um tema que está muito atual, né, pra gente. A gente costuma dizer que na psicologia é o tema mais debatido, é o tema mais pesquisado, né? Porque faz parte do nosso cotidiano. Sim. E aí, realmente, se a gente fizer um link com o que nós estamos vivendo esse final de semana, já dá pra gente ter uma ideia do que é o estresse. É essa nossa forma de resistir ao que está acontecendo. E aí, como é que a gente está resistindo? Só que a forma como a gente resiste, o estresse vem e causa um desequilíbrio. Então, por isso do problema que ele acaba acarretando, não só a nível físico, mas emocional nas pessoas também, né? Ok, então, primeiramente, bom dia, né? Bom Obrigada dia. pela sua presença aqui junto com a gente. Então, só para a gente iniciar, o estresse é a nossa forma de resistir. É a forma como a gente reage a algumas situações? Exatamente. A maneira como o nosso organismo busca o equilíbrio, né? Só que o estresse vem com o seu hormôniozinho do cortisol e aí ele acaba desequilibrando na maioria das vezes, porque a forma como a gente pensa, né, a respeito das situações, como a gente vai encarar isso. Por isso do aspecto físico relacionado ao aspecto mental tão interligado. Certo. Por que a gente tem essa tendência de sempre falar assim, eu estou muito estressado com tudo? De fato, a gente está estressado ou é só assim uma forma que a gente passou a ver de uma maneira mais comum o estresse? É uma outra temática que a gente traz em relação ao estresse, né? Do que é divulgado, assim, sem ter esse cuidado científico, essa coisa do o que é, né? Sim. Eu tô falando porque é assim, eu tô desse jeito. E aí é um tema tão preocupante que foi descrito a primeira vez lá em 1936 pelo Sally. Nossa. E aí depois, após a Primeira e a Segunda Guerra, eles começaram a ficar preocupados como os soldados estariam lidando com a sua qualidade de vida, né? Diante do fator estressor. E aí, por que a gente diz eu estou estressado? Às vezes, a gente não sabe. Agora a gente está, a chuva, tudo isso que a gente está vivendo, Sim. é um fator externo. Então, isso já ocasiona na gente um certo estresse, do tipo, como eu vou chegar até aqui, né? Essas coisas. E aí, temos os fatores internos também. Como é que eu penso a respeito disso? Que tem a ver com os seus valores, com as suas crenças, com a sua própria personalidade, né? O seu jeito de ser. Então, isso combinado acaba ocasionando eu estou estressada, porque eu sou uma pessoa, digamos que explosiva. Eu preciso que as coisas sejam sempre do meu jeito. Então, esse tempo quebrou para mim o meu planejamento de perfeição, de como eu poderia fazer. Então, essas pessoas que têm uma tendência, né, que a gente fala, a serem mais enérgicas, elas se estressam com mais facilidade. Ok. E é importante que elas se cuidem, porque a pressão delas sobe. Muito bem. Você falou, né, assim, sobre, às vezes, eu querer que as coisas elas sejam do meu jeito e elas não serem. O que faz a gente ficar estressado? É isso? É o fato das coisas elas não irem corretamente como a gente espera? A nossa expectativa, ela acaba ali divergindo, né, da nossa realidade? Esse é um fator interno. Interno. Né? Mas o externo, por exemplo, eu penso desse jeito e tem a chuva. Aí eu vou sair de casa e eu discuto com meu marido porque a forma como o carro estava estacionado de um implicou do outro. Isso eu estou indo para o trabalho. Aí eu já chego no trabalho de uma certa forma desestabilizada, porque aquele meu resistir para ficar bem já deu uma quebrada. Sim. Né? Então, quando você começa a identificar o teu jeito de funcionar, então por isso que eu sempre brinco, eu posso mudar a chuva, eu posso mudar esse jeito aqui que o carro estava estacionado, o vizinho também de repente não estacionou de forma legal, então fugiu, eu não tenho como fazer. Então, como é que a gente pode encarar isso de uma maneira mais realista? Eu sempre brinco assim, que eu digo, gente, não é fazer o jogo da Poliana, o jogo do contente. Mas a gente poder entender e encarar que é até um fator de proteção para o estresse, né? Ser otimista, ter essa ideia de autoeficácia, mas sem ficar fazendo o jogo do contente. Não é por aí. Certo. É normal ficar estressado o tempo todo? Porque tem gente, né, que a gente olha assim, meu Deus, essa pessoa só vive estressada. É estressada 24 horas por dia, os 7 dias da semana. E aí?
E aí, essa pessoa que é mega estressada, ela de repente está tendo o que o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais traz pra gente, com um linkzinho de vários critérios, que ela pode estar tendo um transtorno de adaptação. Aí essa pessoa realmente precisa de um tratamento, né? Super direcionado, não só a nível físico, aquilo que eu falei, a pressão e tal. Sim. Essas pessoas normalmente têm uma tendência maior a ter acidente vascular cerebral, a ter infarto, cardiopatias das mais diversas, né? São pessoas muito que têm uma hipertensão. Então, eles precisam controlar, estabilizar o aspecto físico para que eles possam também ter um comportamento mais adequado. Né, Mara? E aí onde entra, assim, as terapias alternativas chinesas, né? Tem evidências científicas que a acupuntura faz muito benefícios, né? Que acabam proporcionando um bem-estar, uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas. E aí o principal que eu digo é a gente ter o nosso momento de break. É a gente parar e dizer, pera, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu estou conduzindo isso? Então, nós temos 24 horas por dia. Será que parar 10 minutos vai fazer tanta diferença assim durante tudo isso, né? E quantas vezes a gente não para os 10 minutos? A gente não para, de repente, peraí, deixa eu olhar para o céu. Deixa eu sentir a minha respiração. É 10 minutos para vocês não fazerem nada. Mas a gente, infelizmente, na correria do 10 minutos vai fazer muita diferença? Vai sim. Ao longo da tua vida, esses 10 minutos pode cobrar um preço muito caro, então a gente precisa dar esse break. Tá. E Niel, que outra coisa também que eu queria saber, né, e perguntar assim, a gente costuma associar muito o estresse apenas aos adultos. E aí eu pergunto a você, criança e adolescente, né, que você inclusive atua diretamente com essa faixa aí etária, também sofre com estresse? Sim. Nós temos uma pesquisadora aqui no Brasil, a doutora Marilda Lippe, né, ela tem o Instituto do Estresse, e aí ela fala do estresse num modelo quadrifásico, que tem o modelo de alerta, o modelo de resistência, o de quase exaustão e o de exaustão. Se a gente pega esse modelo da doutora Marilda e traz para um exemplo de crianças e adolescentes pós-pandemia agora. Sim. O índice de ansiedade de crianças e adolescentes se automutilando tá uma situação, assim, assustadora. Nossa. Tá? Isso em decorrência que essas crianças e esses adolescentes, eles estavam num ritmo que foi retirado deles durante 2 anos. E eles agora voltaram a essa readaptação, porém não é uma readaptação se a gente para perceber de boa, tranquila. Está sendo uma readaptação com muitas cobranças, com muitas exigências, né? Que eu entendo que é necessário, mas eles ficaram estudando online durante 2 anos. Eu não posso querer que o desempenho deles seja o melhor possível agora no retorno. E aí isso pode ser um fator externo de estresse para esses adolescentes que está acarretando essas mutilações tão frequentes. Como também uma outra temática bem relacionada a estresse na adolescência, Mara, envolve questão de sexualidade. Por isso da importância de falar sobre isso, né? Essa questão da orientação sexual é um fator de estresse, assim, tremendo, tanto para os adolescentes quanto para os adultos também. Sim. Né? E é interessante você falar sobre isso porque a gente, né, geralmente, principalmente quem é pai, quem é mãe, vive sempre naquela rotina tão atribulada, eu nunca tenho tempo para nada, né? A minha vida aqui é basicamente só trabalho, cuidar da casa, cuidar dos filhos ali, que acaba sobrando tempo até para ter, que acaba faltando, na verdade, tempo até para ter esse diálogo, né? E como você falou, é importante ter as pausas também, né? Isso. E aí, a falta desse momento de comunicação entre eles acaba levando a prejuízos muito mais sérios, que podem ser justamente em decorrência do estresse, como um quadro de depressão, tentativas de suicídio ou a ideação suicida, tá? Então, o estresse, quando ele se torna crônico, severo, ele leva a problemas não só físicos, mas mentais extremamente preocupantes. E aí deixou de ser eu estou estressada, Sim. né? Simplesmente, que não é tão simples assim, mas passa a trazer uma conotação de um desequilíbrio realmente físico e mental bem intenso. Muito bem, Niel, como é que a gente pode identificar que uma pessoa talvez não esteja tendo aquele estresse, que é um estresse até aceitável, né? Estresse positivo. Isso, estresse positivo. Tem sinais, tem sintomas de que, olha, amiga ou amigo, tipo esposo, né, esposa,
talvez você não esteja mais assim no nível ali de estresse aceitável. Talvez você já esteja indo para outro patamar. E aí eu vou dar até um exemplo para a gente poder entender, né? Como eu falei do modelo quadrifásico, primeira fase do estresse é de alerta, que seria o estresse positivo. Então imagina que nós estamos querendo, né, passar numa seleção para um concurso. E ok, você passa, você atinge o nível máximo que você queria naquele concurso que tu tava e tal. E aí você vai tendo um excelente desempenho e você estava estressado, mas você foi conquistando. Só que aí as demandas daquele local também aparecem para ti. Então, o estresse positivo de, que massa, passei, tô aqui agora fazendo o que eu mais queria, o que eu mais sonhava. Ele começa a trazer insegurança, ele começa a trazer, mas como é que eu vou lidar com isso? Mas eu preciso fazer melhor, sabe? A autocobrança. Então, a ideia que a gente tem é uma desregulação em relação às emoções, é aquela pessoa que começa a ficar irritada, impaciente. Então, a dificuldade nas relações interpessoais acabam ficando muito evidentes. Alterações em relação a sono, em relação à alimentação. Tem gente que passa a comer demais, tem gente que passa a comer de menos, né? E aí acaba que a compulsão, que normalmente vai mais por mais, né? A compulsão levando a quadros de obesidade e outros problemas. Então, isso aí acaba trazendo uma alteração a nível de comportamento que é bem prejudicial de uma certa forma, principalmente nas relações interpessoais, que é o principal sinalizador. É a forma como você convivia, conversava, lidava com as pessoas e como você está agora. Então, o estresse, ele não necessariamente precisa ficar apenas ali, né, enraizado no estresse. Ele pode acabar criando, né, outros, se a gente for imaginar, né, hipoteticamente uma árvore, ele pode acabar criando vários outros galhos, né, e esses outros galhos podem acabar interferindo na nossa vida, né, interpessoal. Com certeza. Porque se a gente para pensar, eu tô estressada, como eu disse, né? Por causa da chuva e o carro estava ruim na hora que eu estava saindo de casa para poder vir para cá, por exemplo. Aí quando eu venho para cá, as ruas estão alagadas, então eu já tive um gatilho que vai se potencializando. Aí eu venho no caminho e aí esqueço que esqueci de dizer alguma coisa em casa pro meu companheiro, pro meu filho. E aí eu ligo e aí eles não atendem porque a internet não está funcionando. Aí a minha... né? O meu nível de... Vai acumulando, né? Eu costumo dizer que o balde vai enchendo, né? E aí tem alguém que chega e diz, Nil, que você chegou atrasada aqui, esse não é o nosso combinado, olha só a quantidade de coisa... Enfim, aí enquanto já estava enchendo, vem outro e vai retirando o que eu tinha de bom. Né? Do tipo, não, respira, vai dar tudo certo. Né? Você é uma pessoa... fica tentando manter aquela positividade, a plenitude, né? Que é difícil de alcançar, mas a gente tenta. E aí, vamos lá, vai dar tudo certo. Essa plenitude, gente, tem muito a ver com a questão da resiliência, sabe, Mara? Que a gente tem esse fator de proteção dentro da gente, mas muitas vezes nós deixamos porque exigimos demais, né? Nós somos tão cobradores, tão críticos com a gente mesmo, que essa resiliência, essa potencialidade que a gente tem de poder resolver as coisas de uma maneira mais assertiva, mais adequada, acaba trazendo inúmeros problemas. Tá. Tem como controlar o nosso estresse? Tem como, assim, né? Aconteceu aquela primeira situação chata do dia. Você, calma, respira, vai dar tudo certo. Aí vem a segunda, vai ficando complicado. O balde vai ficando vazio, né? E aí eu costumo dizer que controlar não tem porquê... Vamos pensar na chuva. A gente gostaria que parasse. Sim. Mas a gente não tem o controle sobre isso. Então, eu costumo dizer que a gente pode aprender a lidar melhor com ele, né? A como ressignificar o estresse na minha vida e tentar... É porque a gente usa o termo controle o tempo todo, né? Mas o controlar fica difícil, mas a gente pode lidar melhor, tá? Então, como é que eu vou, né? Porque teve tudo isso só no decorrer da manhã e o dia ainda tem uma tarde inteira, né? E, poxa vida, não vou sobreviver a isso. Tenho certeza que durante essa manhã bem tensa, em algum momento teve algo bom. Só que a gente só filtra em tudo que foi ruim. E aí se a gente parar, não, peraí, mas quando eu cheguei a Mara me cumprimentou de uma forma tão calorosa, por que eu vou ficar pensando na ligação, no estacionamento, no trecho? Por que eu não fico pensando que tipo, a Mara foi super acolhedora comigo, então... Eu vou pegar isso aí como se fosse a minha gotinha do meu pote para que ele venha a encher de novo, né? A conchinha de água que eu coloquei lá para encher de novo.
o que estava esvaziando. Então, a gente olha também, parar um pouquinho e dizer, poxa, nessas horas aqui do dia, teve tudo isso de ruim, mas o que teve de bom? Né? Então, a gente precisa também ter esse filtro aí. Eu já vi até na internet, né, uma pessoa que indicou que a gente começasse a anotar as coisas de boas que aconteceram no nosso dia. Porque, às vezes, né, o saldo para você, ele tenha sido um dia péssimo, um dia terrível. Porque você não prestou atenção, você simplesmente esqueceu ou tirou da sua mente, né, as coisas possíveis que aconteceram. Então, quando você anota, você chega ali e vê, não foi um dia tão ruim. E uma coisa que a gente pode fazer, se as pessoas gostarem muito disso, coloca uma frase, coloca um efeito no teu celular, que quando sempre você... A gente está ligada nos eletrônicos sempre. O tempo todo. Tu vai lá, vai ser o meu cartão lembrete do tipo... Eu consigo, eu posso, sabe? Justamente, eu costumo dizer que tenta fazer um acrônimo para você. Eu usei muito isso na pandemia, né? Então, o meu acrônimo da pandemia era tolerar. E aí, com cada letrinha da palavra tolerar, eu criava uma frase para que eu tolerasse melhor aquele período. Que legal! Então, pode ser uma maneira, assim, das pessoas colocarem e coloca na tela do computador, do celular, enfim. Muito bem. Qual que é a grande mensagem ou as dicas que ficam, então, sobre esse tema, né, do bate-papo de segunda de hoje, estresse, que é um tema que é tão comum, todo mundo... Olha, se a gente montasse aqui uma roda de conversa, todo mundo iria dizer, eu me identifico, eu sou assim. Não tem ninguém ali que saia ileso. Então vamos lá, vamos pensar em termos um break no nosso dia. Um breakzinho de 10 minutos. E aí nesse break de 10 minutos, tire para você fazer uma coisa que você goste. Ouvir uma música, que normalmente não dura 10 minutos, ler alguma coisa que você mesmo possa ter criado, ou um cartãozinho que alguém possa ter te dado, né? Como um cartão lembrete. Gente, eu sei que em 10 minutos não dá para fazer atividade física, mas eu sempre digo, 10, 5 é melhor do que nada. Então, façam, né? A prática da atividade física, ela dá esse equilíbriozinho no cortisol, que foi aquele hormônio que eu falei do estresse, que não é legal. Então, a gente libera a questão da endorfina, né? Nesses 10 minutos tem alguém próximo a você, agora que bom, a gente já pode mais abraçar as pessoas. Então, abraça as pessoas, libera a ocitocina, isso vai proporcionar na gente como se fosse uma película de proteção. O estresse vai vir, tá, tudo bem, faz parte, é o controle externo que eu não tenho, mas o meu interno eu tenho como fazer. Então, como é que eu posso pensar diferente? Como é que eu posso receber? E uma das coisas principais é a gente regular. Eu sempre sinalizo isso. O que é que tu ganha só vendo a coisa desse jeito de que não vai dar certo? Sim. Ok, existe 50% de chance do que tu vai fazer não dar certo, mas também existe 50% de dar. Então, qual que você prefere ficar apegado? Por isso que a gente fala do desapego psicológico, né? Então, se desapega desse lado de que vai dar errado, não vou conseguir porque não saiu perfeito. Gente, existe 50% de chance de dar certo, mesmo que não seja perfeito. Só tenta. Só tentando. Só tenta então, pessoal. Quem quiser mais dicas, como é que pode fazer, Niel? A gente tá fazendo algo bem bacana do Bate-Papo de Segunda, e aí as dicas vão estar na página, né, do Niel Nóbrega. E, gente, tem uma coisa que eu queria dizer pra vocês. Quando a gente tá muito estressado, eu tenho isso pra mim agora, é o meu lema de vida, que é o feito é melhor que perfeito. Então, faz do jeito que pode, do jeito que dá, né? A gente vai dando um jeito, né? Essa é a vida. E a gente vai seguindo e as coisas elas vão acontecendo. Eu adoro isso, sabia? Porque eu já fui a pessoa que me cobrei muito e que já me estressei muito porque eu sempre queria o perfeito, a melhor condição. E às vezes a gente não tá ali na melhor condição. Às vezes, né, todas as consequências ali aparecem adversidades. Tem dias que é massa, que sai tudo ali como a gente planejou, mas tem dias que não. Então, que a gente possa viver cada dia, né? Um dia após o outro. E que a gente vive esse dia de acordo ali como está acontecendo, como está sendo, que com certeza a vida vai ficar sendo bem mais leve. Obrigada pela sua presença aqui, adorei. Sempre Obrigada, muito bom. Já quero querida. O próximo tema, já quero o próximo bate-papo de segunda. Vamos lá, estamos juntas. Bom dia. Beijo, viu, meu amor? Então, arroba Niel Nóbrega, lá no Instagram você pode conferir muito mais. Obrigada. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque para a gente fechar o Bem Assim de hoje, vamos trazer já mais informações sobre um evento aí que vai trazer muitas dicas e muitas promoções também para as noivinhas. Viu? Tá pensando em casar?
Então, segura aí na contratação, né, do pessoal que vai fazer, né, os serviços da sua festa, para você conseguir bons descontos e bons preços também. Eu volto já.